Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra aqui para a igreja, uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento. É algo muito, muito importante para todos nós. Glória a Deus. Por isso, o tema dessa palavra, eu determinei como: o Egito não é seu lugar. Vou repetir: o Egito não é seu lugar. Glória a Deus. Igreja, para a gente entender um pouco aqui e entrarmos mais profundamente nesse ensinamento bíblico, eu quero que você aprenda aqui, nesse momento, através da tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? É o simbolismo bíblico. A Bíblia possui os seus simbolismos. E através da tipologia bíblica, nós conseguimos entender esses símbolos importantes na Bíblia. Por exemplo, Faraó na Bíblia, ele simboliza o maligno, aquele que oprime, aquele que escraviza. Outro símbolo, o Egito. O Egito simboliza o mundo caído, o mundo pecaminoso que nós vivemos. O sistema desse mundo é o Egito. Israel, por exemplo, ele simboliza o povo de Deus, o povo separado por Deus. E somos nós hoje. Hoje nós somos o novo Israel. A igreja é o novo Israel, o povo separado por Deus. Amém? E Moisés, na Bíblia, ele é um símbolo, ele é um tipo de Cristo. Ele simboliza o libertador, aquele que foi levantado, escolhido para libertar o povo de Deus do Egito, da escravidão. Então, eu gostaria que você memorizasse esses símbolos que serão importantes para nós entrarmos aqui mais profundamente nessa mensagem. Então vamos lá. O que é Faraó? Faraó é o maligno. O que é o Egito? É o sistema desse mundo. Israel é o povo de Deus, somos nós. Moisés representa então Cristo, o libertador. E por que eu estou falando isso para você? Por que o tema é: o Egito não é o seu lugar? O que é o Egito? O Egito simboliza esse mundo caído, pecaminoso, esse mundo maligno, o sistema desse mundo. Então, o Egito, esse mundo, não é o nosso lugar. Diga graças a Deus. E o maligno, gente, presta atenção, ele quer que a pessoa, ela fique no Egito. Quando nós olhamos para a história bíblica do povo de Deus, do povo de Israel, lá no passado, a Bíblia vai nos ensinar que o povo de Israel, o povo de Deus, eles viveram 430 anos na escravidão do Egito, sobre dura escravidão no Egito. Então Deus levanta Moisés, o libertador. Moisés vai até o Egito, ele anuncia a libertação a Faraó, mas a Bíblia vai nos ensinar que não foi fácil a libertação daquele povo. Faraó o quê? Resistiu. Deus teve que enviar 10 grandes pragas para forçar, através do poder de Deus, forçar Faraó a libertar aquele povo. E o Faraó dos nossos dias, que é o maligno,
ele também continua com essa mesma estratégia. Ele quer prender, escravizar as pessoas no Egito, no sistema desse mundo. Por quê? Por que que Faraó quer que você, que cada pessoa venha viver presa, escravizada no sistema desse mundo? Por quê? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Vou te mostrar o porquê. Vamos lá? Por quê? Por que que Faraó, o maligno, ele prende as pessoas e ele quer que as pessoas vivam dentro do sistema pecaminoso desse mundo? Por quê? Abra sua Bíblia agora comigo, lá no finalzinho dela, livro de Tiago, capítulo 4. Vamos começar por aqui. Tiago, capítulo 4, para você entender. Tiago, capítulo 4. Amém? Finalzinho da Bíblia. Abriram? Glória a Deus. Tiago, capítulo 4. Olha o que diz o verso de número 4. Tiago 4:4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Olha que palavra forte, gente. Presta atenção aqui no pastor. Deixa eu te falar uma coisa. O texto diz que a pessoa que é amiga, que corresponde ao sistema pecaminoso desse mundo, essa pessoa, ela se institui inimiga de quem? De Deus. Ou seja, ela se levanta contra Deus. Se a pessoa vive um estilo de vida mundano, essa pessoa, ela está numa posição de inimiga de Deus. Ela está contra Deus. E sabe o que é que a Bíblia fala sobre os inimigos de Deus? Sabe o que Deus vai fazer com os inimigos dele? Sabe? Deus vai destruí-los, diz a Bíblia. Então é por isso que o faraó dos nossos dias, ele trabalha para que a pessoa venha permanecer com um estilo de vida mundano, presa no sistema do mundo, para que ela venha se tornar inimiga de quem? De Deus. Está entendendo como é que é? Está entendendo como é que é a estratégia? Está entendendo? E diz mais a Bíblia, você quer ver? Passa um pouco para frente. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, o verso de número 15. Diz assim o texto. 1 João 2,15. Diz assim, olha o que diz esse texto. Olha que coisa profunda. Diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desenfreado carnal, o impulso da carne, os desejos da carne, a concupiscências dos olhos, né, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, ou seja, a ostentação da vida, a soberba, o orgulho, tudo isso está nesse mundo pecaminoso. Essas coisas não procedem do Pai. Isso aí não procede de Deus, mas procede do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa. Esse mundo vai passar. Bem como os seus desejos desenfreados, a sua concupiscência. Agora tem um detalhe. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece
eternamente. Diga graças a Deus. Então, gente, por que que Faraó, o maligno, quer prender a pessoa no sistema desse mundo? Porque o sistema desse mundo não procede de Deus, mas procede do próprio maligno. E esse mundo, esse sistema vai passar, ou seja, vai ser punido por Deus. Deus vai trazer juízo para esse sistema. Então ele quer que a pessoa fique presa ali, para que ela venha a receber juízo sobre a vida dela. Mas a Bíblia diz que aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ou seja, que se afasta desse sistema mundano, esse permanecerá eternamente. Diga graças a Deus. Você está entendendo até aqui? Quem está entendendo até aqui? Então vamos continuar. Agora vamos aqui para o capítulo 5. Passo algumas páginas aí para frente. Capítulo 5 desse mesmo livro, verso 19. Capítulo 5, verso 19. Diz assim, ó: sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz em quem? No maligno. Ou seja, o mundo inteiro, o sistema desse mundo, está sobre o domínio do maligno. É por isso que você vê tanta injustiça, tanta maldade, tanta violência, tanta ganância, tanta prostituição, as coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, porque o maligno domina sobre esse mundo. E por isso ele quer que a pessoa fique presa no sistema desse mundo, para que ele, o faraó dos nossos dias, possa ter espaço na vida dessa pessoa, possa escravizá-la, possa trazer sobre ela, no futuro, uma punição, um juízo. Você está entendendo? Agora, gente, por outro lado, o Senhor Jesus, Ele quer que Ele quer que as pessoas venham se libertar dos padrões, da influência deste mundo maligno. É por isso que, lá no passado, Deus levantou Moisés como libertador do povo. Moisés foi lá no Egito e tirou aquele povo do Egito. Deus quer arrancar as pessoas desse sistema maligno, desse sistema onde o faraó dos nossos dias escraviza as pessoas. Você quer ver um verso que aponta muito bem para isso, para o desejo de Deus de libertar as pessoas deste mundo? Você quer ver? Abra sua Bíblia agora, no livro de Romanos, capítulo 2, verso 2 também. Romanos 12, melhor dizendo, 12, verso 2. Quero ler esse verso com você, porque aqui está declarado o desejo de Deus, o desejo do nosso Senhor Jesus, de nos libertar dos padrões deste mundo, da influência deste mundo maligno, onde Faraó tem dominado e tem escravizado as pessoas. Romanos 12, 2, eu vou ler aqui, pessoal. Na versão NVI, às vezes está um pouquinho diferente da sua Bíblia, dependendo da versão que você usa, mas o sentido é o mesmo. Então diz assim, ó. Diz assim o texto: não se amoldem. Eu gosto dessa versão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga graças a Deus. Então, o que o texto diz? Para que nós não venhamos viver uma vida igual à das pessoas deste mundo. Para que nós venhamos separar a nossa vida dos padrões mundanos. Para que nós venhamos guardar a nossa vida das influências do mundo. Então, Jesus, ele quer nos libertar desse mundo caído, maligno, e que será punido, e que entrará em juízo por Deus. Jesus quer nos libertar. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós não podemos viver um estilo de vida mundano. Nós temos que separar a nossa vida. Nós temos que santificar a nossa vida. O que é santificar? O que significa a palavra santificação? Separação. Deus quer o povo dele separado. Deus quer o povo dele separado das coisas do maligno. Deus quer você separado do mal. Deus quer você separado das trevas. Deus quer você longe do Egito. O Egito não é o seu lugar. Diga graças a Deus. Você está entendendo até aqui? Quem está entendendo até aqui? Agora, pessoal, eu quero mostrar para você. Nós vamos lá para a história do povo de Israel lá no Egito, quando Moisés foi levantado como o grande libertador, e ele resgatou aquele povo através do poder de Deus. Eu quero mostrar para você aqui as estratégias que Faraó utilizou. E eu tenho 3 estratégias aqui, 3 estratégias que Faraó utilizou contra Moisés, contra o povo de Deus, para que o povo não saísse do Egito. E eu quero fazer aqui uma revelação. Olha só, essas estratégias que Faraó usou lá no passado, contra o povo de Deus, contra Moisés, para que o povo não saísse dos seus domínios, do Egito. Ele utiliza, o Faraó dos nossos dias, que é o maligno, ele continua utilizando estas mesmas estratégias hoje. Então vai aqui um alerta para você não cair, para você ter conhecimento e não cair nessas estratégias do maligno, porque ele quer prender as pessoas no Egito. Ele quer que as pessoas continuem no Egito. Mas o Egito não é o seu lugar. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos aprender? Abra sua Bíblia agora no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Vamos lá. A palavra Êxodo, que dá um nome a este livro, essa palavra Êxodo significa saída. Ou seja, esse livro conta a história da saída do povo de Deus do Egito, da escravidão. Palavra Êxodo, saída. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Vamos lá. Aqui está a primeira estratégia que o Faraó, simbolicamente, é o maligno. Faraó, no simbolismo, na tipologia bíblica, ele é o maligno. A primeira estratégia que ele utiliza para que o povo não saia do Egito, e ele continua utilizando. Está aqui no capítulo 5, verso 6. A Bíblia vai nos ensinar que Deus envia Moisés
e também o seu irmão Arão, eles vão até Faraó e eles anunciam as palavras de Deus a Faraó. Moisés chega juntamente com Arão e fala a Faraó o seguinte: ele diz assim: Faraó, o nosso Deus nos achou e ele nos enviou aqui para que você liberte o povo, para que o povo vá até o deserto adorá-lo. Então Faraó, recebendo aquelas palavras de Moisés, ou as palavras de Deus através da boca de Moisés, Faraó então começa a colocar em prática a sua primeira estratégia para não libertar aquele povo. A primeira estratégia está aqui, verso 6 diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, o dia em que Moisés anunciou as palavras de Deus a Faraó, naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem-se para si a palha, e exigirei deles as mesmas contas de tijolos que antes faziam. Não diminuireis dela. Estão ociosos. Por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Olha aqui para mim que coisa forte. As palavras que saíam da boca de Moisés eram mentirosas, pessoal? Não, eram as palavras de quem? De Deus. De Deus. E a Bíblia diz que Faraó, então, ele aumenta o serviço, ele aumenta a carga, ele aumenta a carga sobre aquele povo. O povo era escravo, para você entender. O povo era escravo, eles tinham que fabricar tijolos para as construções exorbitantes de Faraó. Você já viu aqui? Quem aqui já viu na televisão passar sobre o Egito, as pirâmides, aquelas construções? A maioria daquelas construções, pessoal, foram feitas por escravos. Por escravos. E boa parte, o povo de Deus, quando era escravo no Egito. Eles faziam tijolos, eles tinham uma cota para fazer por dia. Porém, os egípcios entregavam todo o material. Então isso facilitava o trabalho, não é verdade? Mas quando Moisés anuncia a palavra de Deus a Faraó, para que Faraó venha libertar o povo, a Bíblia diz que Faraó então aumenta a carga. Faraó dá ordem aos superintendentes, aos chefes dos escravos, para não dar mais o material. Então, o povo tinha que arrumar o material, fazer os tijolos e dar conta da mesma cota por dia. Quer dizer, as pessoas não tinham mais tempo para nada. Era só trabalho, trabalho e trabalho. Isso está trazendo na sua memória alguma coisa comum nos nossos dias? Só trabalho, trabalho e trabalho. Gente, observa como que as pessoas vivem no nosso dia. Observe. Você vê as pessoas hoje, a grande maioria, vendo numa correria. É correria para cá, é correria para lá, é pressa, é estresse. Por quê? Porque as pessoas estão atarefadas. As pessoas estão sobrecarregadas com tantas atividades. Ou não é assim? Você sabia que tem pessoas trabalhando em 2, em 3 empregos e não estão dando conta? A pessoa sai de um, entra no outro. Ela sai de um, entra no outro. Ela mal dorme, mal descansa, mal tem tempo para a família, mal tem tempo para os filhos.
Ou não é assim que o povo está vivendo? Você sabia que é, tem pessoas, tem marido que mal vê a esposa. Tem pais que não estão vendo o crescimento dos seus filhos. Tem filhos que são turistas dentro de casa. Turistas, porque o pai, quando ele tem um tempo de ver o filho, ou a mãe tem um tempo de ver o filho, ela até assusta. Ela fala, mas quem que é essa pessoa? Eu não conheço. Será que está aqui dentro de casa mesmo? Porque não para, é trabalho, é isso, é tarefa daqui, tarefa de lá. E o tempo para Deus, para as coisas de Deus, está escasso. Está escasso. Exatamente da mesma forma em que Faraó agia com o povo escravo no Egito. Não deixava eles ter tempo para Deus. Tinham que pensar apenas em fazer tijolos, em trabalhar, fazer tijolos. O maligno, ele utiliza ainda essa estratégia. Você pode observar, e eu tenho observado na televisão, nos telejornais, a maioria dos acidentes, pode observar, a maioria dos acidentes, principalmente aqui na nossa cidade, na região, está envolvido uma palavra. Está envolvido uma palavra. Observe para você ver. Uma palavra chamada pressa. A pessoa está com pressa. Ela está com pressa, então ela não tem tempo mais para ficar num semáforo. Ela tem que avançar o semáforo, avançar o sinal. Ela está com pressa, ela não tem mais tempo para esperar o melhor momento para fazer uma ultrapassagem. Não, ela tem que se arriscar, porque ela tem que chegar no compromisso. Porque daquele compromisso ela já vai para outro compromisso. E daqui a pouco ela está provocando um acidente. Ou não é assim? Você já parou? Observe, você que tem um automóvel. Observe no semáforo e vê se as pessoas respeitam. Observe nos cruzamentos, vê se as pessoas param. Mesmo você estando ali na sua mão, mesmo você estando ali na sua via de preferência, você tem que parar nos cruzamentos, porque você corre o risco de sofrer um acidente, porque o outro não vai parar. O outro não vai parar. Porque é muito compromisso. Esses entregadores, então, esses motoqueiros, então, é vida louca. E passa em cima da calçada, e vai, e passa no corredor. O camarada quer entregar, porque tem já outra entrega para fazer, e aquilo vai, e as pessoas estão vivendo nesse turbilhão de aumento de carga. E o faraó dos nossos dias está contente com isso. Porque o povo está correndo para lá e para cá. Mas deixando o principal de lado. Não tem tempo para o principal. Que é Deus. Que é ouvir a palavra da verdade. O que Faraó disse? Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que eles não se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas que Moisés estavam falando. Então, a quantas pessoas estiver correndo para lá e para cá, deixando as suas famílias, buscando atender a cobiça do seu coração, a ganância do seu coração, para Faraó está bom demais. A pessoa permanece no Egito. Entende o que eu estou falando? Mas o Egito, meu irmão, minha irmã, o Egito não é o seu lugar. Não é o seu lugar.
A sua vida não tem que ser assim. O melhor do seu tempo tem que ser para Deus. Vou repetir. O melhor do seu tempo tem que ser para Deus. Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar sua família. Ele vai te guardar nesse mundo maligno. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Está entendendo essa palavra? Agora, eu vou para a segunda estratégia, porque teve mais. Vamos para a segunda estratégia? Passa um pouquinho para frente, no capítulo 8. Moisés continua insistindo para que Faraó venha libertar o povo, conforme a palavra de Deus. Mas Faraó também continua resistindo, para que o povo não venha sair do Egito. Ele quer as pessoas no Egito, debaixo do seu domínio. No verso 25 do capítulo 8, Faraó diz assim para Moisés e o seu irmão Arão. Verso 25, chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha aqui para mim, sabe o que significa isso? O Faraó disse assim para Moisés e para Arão: ó, vocês podem ir lá adorar ao seu Deus, mas adorem aqui mesmo no Egito. Adorem aqui mesmo no Egito. Isso aqui é uma estratégia para a pessoa continuar presa ao Egito, para a pessoa continuar presa nas influências de Satanás. O que é adorar a Deus no Egito? O que é adorar a Deus no Egito nos nossos dias? Vou te explicar isso aqui, presta atenção. É aquela pessoa que vem na igreja, ela até vem na igreja, ela adora, ela chora, ela canta, mas ela vem na igreja no domingo, mas durante a semana ela vive conforme as pessoas do mundo. Ela não muda o seu estilo de vida. Ela continua na prostituição, ela continua na bebedice, ela continua falando palavrão, mentindo, enganando, se vestindo igual as pessoas do mundo, indecentemente. Ela continua frequentando as festas do mundo, o carnaval, as festas mundanas. Ela adora a Deus, mas ela adora com a sua vida no Egito. Ela não saiu do Egito. Portanto, ela continua debaixo do domínio de Satanás. Eu repito, igreja, o Egito não é o seu lugar. Nós precisamos romper, gente, romper com o Egito. Você quer agradar a Deus? Você quer ver Deus se manifestar com poder na sua vida? Você quer ver Deus agindo em áreas da sua vida que estão fracassadas? Você precisa romper com o Egito. Não é adorar a Deus no Egito, não. Eu estava conversando com um rapaz esses dias e me surpreendeu demais o que eu ouvi. Esse rapaz tem anos na igreja. Ele falou para mim que já trabalhou na obra. E eu tinha assim a visão dele como uma pessoa convertida de Deus, mas eu ouvi ele falando com outro rapaz e ele estava falando assim: porque lá em casa eu e minha esposa, nós gostamos de beber. Eu gosto do uísque tal, eu gosto da bebida tal, minha esposa gosta da bebida tal. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei pensando, falei: meu Deus. Só que o exemplo desse rapaz é o exemplo de muitas pessoas. A pessoa adora a Deus e eu vejo ele pondo louvores no celular dele. Eu vejo ele pondo pregações no celular dele.
Ela adora a Deus, mas ela está no Egito. Ela está caindo na estratégia de Satanás. O maligno disse, Faraó disse para Moisés e Arão: ó, vocês podem adorar, mas adorem nesta terra, adorem aqui no Egito. Adorem aqui. Eu conversei com uma moça também, e ela também da igreja, uns meses atrás, na época do carnaval, e ela disse que ela saiu, ela foi no carnaval. Gente, o carnaval é um ritual maligno. Se tem uma coisa mais maligna que o carnaval, gente, pelo amor de Deus. E a pessoa, ela foi lá dançar, e ela disse para mim: mas não tem nada a ver, eu não fiz mal a ninguém. Pelo amor de Deus! Que falta de discernimento. Mas o exemplo dessa moça é o exemplo de muitas pessoas que continuam adorando a Deus no Egito. E é por isso que o maligno tem acesso à vida dessa pessoa. É por isso que o maligno, ele continua escravizando essas pessoas. Porque elas estão aonde? No Egito. Mas o Egito não é o nosso lugar. Diga graças a Deus. O Egito não é o nosso lugar. Então, cuidado com essa estratégia, pessoal. Que tem, sabe, escravizado muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma geração, ouça, nós estamos vivendo uma geração, eu não tenho medo de errar. Nós estamos vivendo uma geração que estão adorando a Deus no Egito. E é por isso que você vê uma geração de crentes tão fracos. Que não sabe lutar, não sabe vencer, que não tem experiência com Deus, porque estão no Egito. Nós temos que romper com o Egito, pessoal. O Egito não é o lugar do povo de Deus. Você é de Deus, o Egito não é o seu lugar. Amém? Você quer ver a última estratégia? Verso 28. Verso 28 diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Olha só, Faraó disse para Moisés, para Arão: ó, eu vou deixar vocês ir, mas é o seguinte, vocês podem ir, mas não vai muito longe não. Vai muito longe, não se afasta muito do Egito não. Fica aqui perto, aqui perto. Por que ele queria que ficasse perto? Porque estava debaixo do domínio dele, da influência dele. Essa estratégia representa aquela pessoa que ela vem na igreja, mas ela não rompeu ainda totalmente com o Egito. Ela sempre tem um pezinho nesse mundo. Ela sempre tem uma saudade das coisas do mundo. Ela não se entrega 100%. Ela não se converteu 100%. Ela não nasceu de novo. Ela não morreu para o mundo. Ela não morreu. Ela continua ainda vivendo de alguma forma, de alguns aspectos, vivendo de acordo, conforme os padrões desse mundo. Ela ainda bebe, em vez em quando ela fala uns palavrão, em vez em quando ela comete umas coisas erradas. Ela continua ainda, sabe, naquele banho-maria, ela não se entrega, ela não mergulha a sua vida no espírito, ela não mergulha, ela fica só molhando os pés nas coisas de Deus, mas ela não mergulha totalmente. Ela não rompe totalmente.
E, gente, vou falar uma verdade para você. Muitas são as pessoas que vivem assim. Que vivem assim. Que vivem sem se entregar para Deus. Que vivem sem mergulhar verdadeiramente no Espírito. Que vivem ainda achando graça, achando gosto nesse mundo maligno que vai entrar em juízo a qualquer momento. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com toda a sinceridade do meu coração, Deus quer te abençoar muito. Deus quer abençoar a sua casa e a sua família. Mas, no Egito, Ele não vai fazer isso. Se você continuar no Egito, você não vai ver o agir de Deus. Você precisa sair do Egito. Você precisa romper com o Egito. Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles foram para o deserto, mas lá no deserto, o que eles tinham? Eles tinham a coluna de fogo durante a noite, guiando. Eles tinham a nuvem durante o dia. Eles tinham o maná. Eles tinham a presença de Deus. Eles tinham o cuidado de Deus. Eles tinham o agir de Deus. Mas era no deserto. Não no Egito. Deus tirou o seu povo do Egito. Saia do Egito. Saia do Egito. Tenha nojo do Egito. Não compactua a sua vida com o Egito, pessoal. Saia do Egito. Porque se você continuar no Egito, que é esse mundo, você vai se tornar um inimigo de Deus. Você vai se instituir um inimigo de Deus. E sabe o que Deus faz com os seus inimigos? Deus destrói. Deus manda juízo. Por isso, o Egito não é o seu lugar. O Egito não é o seu lugar. Corta laços com o Egito. Corta. Corta enquanto é tempo. Está vindo aí, ó, e a qualquer momento isso pode acontecer, está vindo aí um grande juízo de Deus a este mundo. Um grande juízo de Deus que vai alcançar o mundo inteiro. Está por vir aí. E quem tiver conexões, quem estiver conectado com este mundo, com o Egito, vai ser atingido por esse juízo. Vai ser atingido. Você quer ver uma coisa para mim terminar? Olha só. Abre a sua Bíblia. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Olha o que está escrito aqui. Saia do Egito enquanto é tempo. Porque o seu lugar não é o Egito. Verso 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe o que esse verso fala? Esse verso fala de um juízo que esse mundo jamais experimentou. Um juízo que esse mundo jamais experimentou.
um juízo que ninguém jamais viu, está vindo aí. Deus vai enviar esse juízo, essa punição, essa provação a este mundo. E quem estiver conectado com o Egito será atingido. Se a pessoa não quiser ser atingida, se ela quiser ser guardada, como diz esse verso, que Deus vai guardá-la, se ela quiser ser guardada, ela precisa sair do Egito. Ela precisa o quê, pastor? Sair do Egito. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Confessa aí. Confessa aí dentro de você. Fala assim, ó, o Egito não é o meu lugar. O Egito não é o meu lugar. O Egito não é lugar do povo de Deus. O Egito não é lugar do povo de Deus. O Egito não é o nosso lugar. Eu não posso viver dentro dos padrões do mundo. Eu não posso viver, ter uma vida no estilo mundano. Eu tenho que romper isso. Você precisa romper isso. Nós precisamos romper com o Egito. Vocês estão entendendo? O Egito não é o nosso lugar. Diga graças a Deus. Deus quer libertar as pessoas do Egito e trazer essas pessoas para dentro dos seus cuidados e trazer essas pessoas para dentro da sua proteção e dar a elas uma terra boa, ampla e que mana leite e mel. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá no Egito, liberta o meu povo, tira eles de lá, que eu vou levá-los a uma terra boa, ampla e que mana leite e mel. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua família. Deus tem o melhor para você. Mas Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. Se você sair do Egito. Se você continuar do Egito, não terá terra boa e ampla. Terá juízo. Juízo. Deus mostrou o juízo dele no Egito. 10 pragas. E Deus vai mostrar de novo o juízo dele nesse Egito moderno. Deus vai trazer de novo o juízo. Meu irmão, atente-se para isso. Tome essa palavra como um alerta para a sua vida. E busque estreitar o seu relacionamento com Deus. Avalie a sua vida. E venha romper com o Egito. Para que Deus possa trazer para você tudo que Ele tem guardado para te entregar. Ele tem o melhor para você. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Deus tinha o melhor para aquele povo. Deus tinha o melhor para o povo dele. Por isso Deus foi lá e arrancou aquele povo do Egito. Nós temos que sair, gente. Nós temos que romper enquanto é tempo. Porque o Egito não é o nosso lugar. Vocês entenderam? Glória a Deus.